Então, esse slide eu acho que eu nem pus ainda, até porque eu vou mexer nele hoje, a gente vai escrever, falar dele, e depois eu coloco ele já comentado. O livro que a Maria mostrou é o do Paulo Evangelista, né? A Psicologia Fenomenológica Existencial, que é o livro que está na ementa como bibliografia básica, tá, gente? Muito bom, né? Para mim, ele e do D'Artigues também são os dois livros mais... O D'Artigues é mais enigmático. Olha, como eu disse a vocês, semana passada terminei falando disso. Para nós entrarmos no projeto da fenomenologia existencial propriamente dito, né, nós temos que cultivar algo que eu fico sempre me colocando no lugar de vocês e me perguntando, né? Será que estamos conseguindo fazer isso, né? Que é filosofar, né? Falava para vocês. A fenomenologia, ela prescinde dessa abertura, ela prescinde desta postura, né, gente? Que parece uma coisa, às vezes, gratuita e simples, né? Porque filosofia, a palavra em si, filosofar, tá no nosso corriqueiro, né? Todo mundo brinca com essa ideia, inclusive, né? Mas, né, quando a gente se aproxima de obras como desses sujeitos que estamos fazendo, Heidegger, Husserl, Sartre, né, a gente percebe que tem uma coisa ali que nos incomoda, que é o não entendimento, né, muitas vezes. E esse não entendimento, em si mesmo, não há problema, quer dizer, o problema é desistir do não entendimento, penso eu. E nós vivemos um tempo em que as coisas, quando se tornam um pouco mais complexas, né, elas são abandonadas muito rapidamente, né, porque vivemos uma era aí palautável, né, de tudo muito facilitado, né, que tudo tem que estar muito claro, tudo muito logicamente explicado, né, até porque temos um modelo educacional e cultural muito baseado nessa lógica. Então, sempre quando chega nesse momento do curso, para mim é muito difícil, porque eu tenho que instigar em vocês algo que, na visão de Heidegger, e por isso que eu escolhi esse texto para começar a aula, não é? Ele diz, ser homem já significa filosofar. Estou falando do texto. Aliás, esse é um bom texto para quem quer começar a ler Heidegger, que se chama Introdução à Filosofia. Essa capa meio nublada com ele, né? É da tradução também do Marco Casanova. E no capítulo 1, que é a introdução, né, a tarefa de uma introdução à filosofia. O primeiro ponto do capítulo se chama Ser homem já significa filosofar. Aí eu lembrei desse texto, né? Eu estava aqui pensando como entrar na aula, como desenvolver alguns conceitos, seriente, né? Trazer para vocês esses questionamentos que às vezes ficam muito nebulosos, né? Então eu pensei, vou começar com o texto do Heidegger, que acho que é um convite à filosofia, né? Introdução à filosofia. Então, quando eu falei aí, pensem nas frases, né? Enquanto eu estava lá, né? Tentando salvar o meu quintal, dos eventos mundanos, do ser no mundo lá, né? E aí eu pus essas frases propositalmente já para vocês pensarem, né? Quando o Heidegger fala ser homem já significa filosofar, né, gente? O que ele está nos falando, né? Ele está nos falando de que existe quase que uma inclinação, não é? Quase intuitiva, imanente, que nos situa nessa condição de questionar-se, do incômodo, do desencaixe, vou usar essa palavra propositalmente, né? Então, que desde sempre já filosofamos. Tem uma frase mais ou menos parecida com isso que estou dizendo, não é? E que se engana aquele que se apropria da filosofia como se fosse, não é? Um arcabouço de conhecimento apenas histórico, conceitual. Ele diz, isso não é filosofia. Isso é um conhecimento, né, articulado e tal. Mas a filosofia, ela se dá na vida, né? Ela se dá vivendo. Ela se dá nesse gerúndio aí, né? Então, a filosofia é filosofar. Parece coisas óbvias o que eu estou falando, essas frases são retiradas do texto, né? De maneira autêntica, né? Então, ele começa justamente trazendo essas questões, não é?
Porque a pergunta que eu também vou fazer a vocês hoje, daí a dificuldade da aula, porque eu tenho que, de alguma maneira, mobilizar isso em vocês, aí eu ponho o teatro mágico propositalmente também, né? Indico que ouçam, que eu acho que o teatro mágico é um grupo que tem esse cuidado e de uma maneira muito competente, muito talentosa faz, né, fenomenologia musical, eu costumo dizer. Né? Que é a ideia, né, de como abrir, como mobilizar esta abertura que deveria ser autêntica, que deveria ser o que ele chama de uma inclinação às coisas mesmas. Então, uma das coisas que está no texto já é um termo, né? Filosofar é inclinar-se sobre as coisas no mundo, né? Ele vai falar até do ser aí, né? Só que usando uma analogia quase física, quando a gente se inclina muito, né? E volta, inclina, volta, você tem uma certa vertigem, né? Então, esse exercício do filosofar, ele não é necessariamente uma ação prazerosa, não é? Tá certo? Ele geralmente ele mobiliza, né, que Kierkegaard chamaria de desespero humano, não é? Heidegger chamará de angústia, não é? Ele mobiliza e de alguma maneira ele traz, não é? Essa atmosfera emocional, como o próprio Heidegger gosta de usar essa palavra, atmosfera, né? Emocional nauseante, né? O Sartre vai chamar de náusea, né? E, de novo, vivemos um momento que nós não gostamos de sentir coisas que são consideradas desconfortantes. Por isso que a filosofia não está na moda. Né? A filosofia não é modismo. Tá certo? Porque ela causa essa náusea, né? Essa tem uma grande obra do Sartre que se chama Náusea, né? Então ele diz, é preciso colocar em curso a filosofia. E acho que quando você se apaixona pela fenomenologia, tem essa questão. Você está se inclinando, né? Você consegue ter esta autopercepção, se você consegue ter esta abertura frequente desta náusea frente ao mundo. Tem uma discussão aberta na área da fenomenologia, na área da humanista também, das psicologias humanistas, que é, e o próprio Husserl nos provoca nessa direção. Isto é, esse filosofar, ele pode ser provocado ou não? Ou isso depende, de fato, desta abertura que depende apenas da finitude, no sentido do sujeito se pôr à prova, né? Quer dizer, se colocar neste, como ele vai, a gente chama a filosofia como o vulgo amor ao saber, né? E é muito interessante nesse texto do Heidegger, porque ele vai desconstruir também isso. Ele vai dizer, olha, isso é uma visão torpe, né? Na verdade, quando você pega a semântica da palavra filo-sofia, né? E é muito interessante ele fazendo isso no texto, porque ele vai dizer, essa sofia aí, né? Se você pegar nos gregos, ela era e tinha vários sentidos. Por exemplo, ela tinha um sentido que era, Sofia era aquele que tinha um bom paladar para as coisas. Né? Aquele que sabe degustar as coisas, os alimentos, a vida. Né? Sofia, se pegar Homero em Odisseia, ela aparece como aquele que sabe executar e trazer e construir as embarcações como um trabalho artesanal, como um construtor. Então é interessante no texto, eu nunca tinha ouvido falar, né, quando eu li o texto do Heidegger, fiquei bastante tomada, porque ele vai colocar a questão da filosofia como uma possibilidade, não é? Que se abre em vários sentidos. E que não é só esse amor à sabedoria que a gente vê nos livrinhos de filosofia no ensino médio. Né? Porque o Heidegger não está falando desse conhecimento, que é esse conhecimento livresco, né? Essas coisas que nós... O Heidegger está falando do amor à vida, né? Da existência. Então, para ele, a filosofia é um amor à vida, à existência. No sentido de você sempre se possibilitar
abrir as possibilidades da existência, a vida, né? E é por isso que ele diz, a filosofia é uma possibilidade finita. Ele termina esse capítulo de introdução falando essa frase, né? Ele diz, e finita não no seu ponto de chegada, porque você pensa na morte, né? Mas no seu ponto de partida. Porque só consegue filosofar genuinamente aquele que percebe que é finito. Quando eu falo percebe aqui, eu estou pensando em larga escala, em larga escala ontológica existencial, né? Que se dá conta, que sensibiliza-se a isso. Então ele fala, a possibilidade finita não é porque você vai morrer, então. Não, a possibilidade finita é que você percebe em dado momento na sua vida, não é? Você vai ter uma epifania lá que você sente, de alguma maneira, a finitude em si. Né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Isso se dá, por exemplo, eu fui descobrir que a gente morre de verdade, não é? Quase com 30 anos. Porque não é uma informação cognitiva, é uma coisa. As pessoas te contam, né? Quando você é criança, desde que o cachorrinho morreu, as coisas morrem, né? Mas aí quando você vivencia a morte por alguma vivência pessoalizada, etc., por exemplo, no meu caso, né? Aquilo, em algum momento, aquilo vai te torcer por dentro, e essa é a vivência que te possibilita filosofar. Então, para Heidegger, gente, ele coloca a filosofia como uma vivência de autenticidade com a existência. Não tem nada a ver com conhecimento livresco, com esse conhecimento vernacular, acadêmico, não é? Aliás, Nietzsche já dizia isso, né? Os filisteus da cultura, né? Brincando com a ideia, quer dizer, quem vende ideia, o professor de filosofia pode ser um boçal, né? Tá certo? Quer dizer, não é porque o cara é professor de filosofia que ele sabe filosofar. Parece um paradoxo, né? Mas é um pouco isto, né? Então, esse convite do texto do Heidegger, eu achei muito apropriado para começar a nossa conversa hoje, né? E ele fala de várias outras coisas, até, né? Ele fala aqui, ó, como tornar a filosofia livre em nós. Até vou anotar aqui, que também é essa outra frase, que é aquilo que eu falava. A gente pode, né? Isso é intencional, usando já um termo lá do Husserl, que não é só do Husserl, mas que... Né? Será que intencionalmente eu posso provocar o Carlos a ser filósofo, a Maria, o Rogério, quer dizer, ou não? E não tem uma resposta para isso, percebam, não é? Mas essa é uma problematização que o Heidegger traz no texto, né? Porque ele diz, como tornar a filosofia livre em nós? Ele faz uma pergunta, não é? Ele fala, eu só vejo um modo de tentar responder a isso, em nosso próprio ser aí. Quer dizer, aceitando o que ele diz, não é? Aceitando a existência como um fora. Eu vou deixar isso aqui porque nós vamos voltar nisso algumas vezes. Professora? Oi. Você pode falar um pouco mais sobre o ser aí? Porque para mim é uma coisa que assim eu li e não consegui ainda entender profundamente o que é. Posso e não posso. Vou te dizer, posso, como já estou começando a falar de maneira bem berbe, tá? E ainda não acho que é o momento. Por isso que eu ainda não entrei nisso. Porque esse é um conceito heideggeriano de central importância. Como a gente não entrou no Heidegger, para eu falar do ser aí, eu teria que falar do Heidegger enquanto estrutura filosófica. Que ainda falta 15 dias, tá, gente? Mas, de certa maneira, por exemplo, quando eu vou falar disso aqui agora, dessa existência como fora, eu estou falando do ser aí, que é o Dasein, né? Em alemão. Porque se vocês pegarem a palavra existência, existência, né? Isso quer dizer o seguinte, mostrar para fora. Tá? O que o Heidegger está dizendo? Então, aí eu vou tentar responder já um pouquinho o que é o ser aí para você, tá? Que a maior parte das psicologias, das antropologias, dos conhecimentos, até aquele momento, inventavam uma ideia de que existia uma interioridade humana, né? E aí isso é o homem tem um interior, né? Que lhe faz único, certo, gente? Que é uma substância. E existe um fora, que é o mundo, né? Então existiria uma separação entre homem e mundo. Homem interior, né? E mundo exterior. As dicotomias.
Quando o Heidegger vai falar, nós temos que nos aceitar como um fora, e isso é aceitar o seu ser aí, a condição do Dasein, ele está sendo irônico porque ele está dizendo, no fundo, nós sempre estamos no fora. Porque não existe o dentro. Quando você nasce no mundo e é do mundo, tem essa condição, quer dizer, você é o fora. O Sartre vai chamar isso de consciência, né, para si. Mas ele fala, para si não é o para si interno do homem, o para si está no mundo. De novo, é existência, para fora. Mas não é que é fora, é como se ele estivesse nos provocando para justamente brincar e desmontar a dicotomia, gente. Porque para o Heidegger não faz sentido discutir dentro e fora. Nós somos, ao mesmo tempo, dentro e fora o tempo todo. Certo, gente? Nós somos o mundo. Não sei se vocês estão entendendo. Quer dizer, quando eu estou aqui falando, e tudo isso está ao meu dispor e me pegando, né, os objetos, a atmosfera, essa tempestade, isso é mundo. Eu sou o mundo. Não tem. Ele fala, essas ideias de, né, que a ciência humana, e aí é uma crítica à psicologia, inclusive, ele faz, de criar esses foras e dentros de maneira muito engessadas, essencializantes, como se cada coisa tivesse uma essência diferente. O mundo tem uma essência de funcionar e o dentro do homem teria outro. Ele vai dizer, isso aí é pífio, quer dizer, isso aí é... Né? Então ele diz, é aceitar a existência como fora. Ou seja, que eu sou um ser no mundo. Ou seja, que eu sou ser traço aí. Aí onde? No mundo. Mas não é só esse mundo físico. Quando fala mundo aqui, ele está falando de significados, de hermenêutica. Ele está falando de rede de tecidos de significados. Óbvio, as coisas físicas também, né? Porque elas são coisas em disposição conosco. Então, por isso que eu falei que eu ia falar um pouquinho, mas né, eu estou tentando ir com conta-gotas, né, gente? Porque se não é esse conceito do Dasein, primeiro que eu acho que o Heidegger não quer que todos nós tenhamos um entendimento linear dele. Pelo contrário, o Heidegger quer causar essa náusea do não entendimento. Porque ele diz, o Dasein não é traduzível. Por isso que a gente se incomoda. Que é aquilo que eu comecei agora há pouco falando, do não entendimento. Não existe uma solução. É a inquietude. É a inquietude. Professora, então, Oi. para a fenomenologia, não existe a coisa em si, por exemplo. Porque a gente é como se a gente fosse um todo. Não tem coisa em si. Não existe Não tem coisa em si. É. Tem que tomar cuidado, só exatamente o que você falou, Carlos. Só porque só vou fazer um grifo, porque semana que vem, né? Aí, sendo rigorosa, o Russell vai falar das coisas em si mesmas, mas não é em outro sentido. Aí ele está falando da essência das coisas. A ideia da redução eidética, lá que vocês devem estar lendo. Tá? O que nós temos que entender? Que a visão de Heidegger, apesar de partir muito de Russell inicialmente, ela vai se distanciar grandemente de Russell em determinados sentidos. Um deles é essa questão das coisas em si mesmas. Tá? Professora. Oi. Esse ser aí seria, então, um ser em relação com? É um ser em relação... Com as coisas. Esse ser para fora é porque é um ser em relação com as coisas? É um ser em relação. É mais do que até relação, né, Andréa? Porque quando você fala relação, parece que pode ter uma condição de não relação. É uma conexão intrínseca com as coisas que a gente não quebra. Por mais que desejemos quebrar às vezes. Né? Você se torna um eremita, você vai para o meio do mato e não quer viver com as coisas, né? Mas mesmo quando você se torna um eremita, você teve que negar o mundo. Percebem? A conexão está lá, negada, mas está lá. Então, não é só uma relação intencional no sentido que eu busco essa relação, mas é uma relação imanente, ela se dá sem que nem eu perceba. Essa é a questão. É o que eles chamam de fundamento, de primordial, de pré-reflexivo. Eu estou usando termos que vocês vão achar nos textos daqui para frente.
pré-ontológico. É como se estivéssemos o tempo todo sendo afetados, né, pelo externo. No senso comum, sim, mas para o Heidegger... Então, essa é uma frase que Heidegger diria, ela não existe, porque não existe o fora para me afetar, eu já sou o fora. Quando toda ideia de influência, afetação, de algo que se relaciona dentro e fora, gente, o Heidegger desconstrói. É uma destruição radical das dicotomizações. Isso é difícil para nós ocidentais entendermos, porque nós temos todo o nosso modo de pensar educacional, inclusive cultural, baseado em separações. Homem-sociedade, homem-natureza, corpo versus espírito. Percebem? Isso está no nosso imaginário, a gente nem se dá conta. Dentro e fora. Não é? Verdade, mentira. Tá? Então, já deixa eu falar, só para terminar o raciocínio. Então, eu entendo o que a André está querendo dizer, mas se a gente for ser rigoroso, e aí eu preciso ser, porque as leituras que vocês vão fazer são rigorosas, e a linguagem para a fenomenologia é importante. Então, quando a gente fala, eu sou afetado, para a fenomenologia esse é um conceito absurdo, porque não faz sentido. Porque não existe alguma coisa fora de mim que me afeta. Eu sou afetado o tempo todo, é isso que é, no fundo, eu estou usando o senso comum mais para linguagem senso comum, para vocês tentarem alcançar essa visão de homem de mundo que, para nós, não é complicado. O budismo, por exemplo, trabalha com uma visão dessa, mas para eles é mais tranquilo, porque isso já está na cultura de formação. Fala, Má. Com relação ao texto que a gente leu para a aula de hoje, pelo que eu entendi, do Dilthey, que justamente está buscando essa superação dessa dualidade, do sujeito e do objeto. Isso. Por então, isso que é uma compreensão da vivência, né? Exatamente. Então, que você não tem essa separação, Né? A palavra compreender é estar junto de. Sim. Isso só se dá se você tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Senão, não tem outra existência além dessa. Exatamente. Não tem. O que você tem, aí vem a própria fenomenologia se define por isso, é que os fenômenos eles se mostram e se escondem, como uma dialética. Que é aquilo que a gente conversou semana passada, né, Má? Eu sempre olho as coisas de perspectiva. Então, se eu olho para este caderno assim, eu alcanço uma verdade dele, que está visível. Mas se eu chegar e fizer isto, eu já tenho outra verdade, e é o mesmo caderno. É o fenômeno se mostrando e, ao mesmo tempo, se escondendo. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas não é que ele está oculto. Ele só não se mostrou para essa consciência intencional, segundo o texto, né? Isso, perfeito. Isso. Professora, a aula de hoje é importante por causa disso, que é o coração da filosofia. Fala, Maria Tereza. Desculpa, é que assim, eu estou bem em pânico com essa matéria, porque eu estou com bastante dificuldade de entender, desculpa por me expor, desculpa aos colegas também, eu li todos os textos, mas eu estou com bastante dificuldade. No exemplo que foi dado, o caderno, ele não quis se expor ou nós não o percebemos, contanto ele estava lá? As duas coisas ao mesmo tempo, gente. Para mim é bem difícil entender. Porque o que o Heidegger está dizendo só existe essa vivência do caderno com a Fabiana, que eu estou dando um exemplo objetal, né, gente? Mas só existe o caderno para a Fabiana porque essa coisa está nesta posição que segura na minha mão, dentro desta casa, neste mundo, com a terra rodando. Tudo isso se dá ao mesmo tempo. Tudo isso é o fora que ele está brincando aí com a gente. Então, este caderno não é o caderno da Maria Tereza. Este caderno, para mim, tem outro sentido, outra importância. Né? Ele se mostra e se oculta ao mesmo tempo. O que o Heidegger está dizendo, você pode ter uma ação sobre ele, mas ele também pode ter uma ação sobre você. Se por acaso esse caderno pegar fogo na minha mão, ele me mata. Certo? Quer dizer, as relações, né, usando a palavra da Andréia aí, elas são intrínsecas ao ser aí, ao ser no mundo, as coisas. O Heidegger está tentando, gente, fazer algo que Husserl lá atrás também já começa a fazer, que é reconectar tudo.
É que a gente dói para a gente porque a gente acredita no mundo desconectado. No fundo é isso. E aí ele diz, isso é um problema, nós precisamos entender que originalmente as coisas estão conectadas, né? E a dificuldade que nós temos é que a gente não é educado para pensar e sentir as coisas assim. Nós pensamos as coisas sempre de maneira separada, distorcidas, verdade ou mentira, ou é um caderno ou não é, né? Então, agora, é preciso ter paciência, né, gente? A fenomenologia, como eu disse, ela não trabalha com a chave do entendimento pleno logo de cara. E se eu for dar uma aula que eu tiver, ficar conceitualizando para vocês as coisas de maneira mastigada, tem gente que faz isso, para dar uma sensação de conforto em vocês, só que isso é um auto-engano. Vocês vão ter uma visão da fenomenologia de marketing. Vocês vão ter um fast food que não serve para absolutamente nada. Você vai ser um profissional terrível se você escolher a fenomenologia sem sentir isso que eu estou tentando provocar em vocês. Então, se eu provoco isso, minimamente eu estou feliz, por mais que vocês achem estranho. Porque isso é o incômodo, como eu dizia. É algo tentando, é o mundo da filosofia tentando te convidar a um outro tipo de experiência. Como a Maria Tereza está dizendo. Ai, eu estou assustada, tá me... É isso, essa torção do não entendimento é provocada, e a fenomenologia faz isso constantemente. Fala, Edu. Professor, essa coexistência intrínseca é aquilo que o Heidegger falou de não existe consciência sem objeto e objeto sem a consciência? Do que o Russell falou, exatamente. Que o Russell, desculpa. Isso. Tá? Exatamente, né? Professora, então, seriam as percepções? É mais que a percepção. É que percepção é uma palavra que tem que tomar cuidado, né, gente? Porque percepção, no vulgo, no cotidiano, quando a gente estuda percepção, tem teorias da psicologia que estudam percepção como dentro e fora, né? Como o meu cérebro decodifica esse objeto e rapidamente diz, isso é um óculos. Isso é uma percepção que Heidegger diz, ok, é como se essa maneira de entender a percepção do mundo, que a psicologia cognitiva vai trabalhar, as neurociências, isso é um modo particular de entender a percepção. Existe um modo originário da percepção, que é o que está lá no livro do Merleau-Ponty, a Fenomenologia da Percepção, que é algo que é quase visceral, a gente não racionaliza. Que é essa atmosfera do mundo onde vivemos, que nos toma, sem nem a gente se dá conta. Não passa pelo cognitivo necessariamente. Fala, Raul. O Dasein do Heidegger, ele leva em consideração os aspectos, as coisas em que a gente não tem percepção delas mesmas? Sim, é um encobrimento. Isso ele chama de encobrimento, que é isso que eu estou dizendo. A fenomenologia, ela trabalha com o fenômeno. O que é o fenômeno? É o mostrar-se, mas ao mesmo tempo se encobrir, né? E não é porque eu encubro intencionalmente, né, gente? Encobre-se porque o fenômeno é isso. É como olhar o cubo. Você vê um lado do cubo. Ninguém nunca vai conseguir observar o cubo inteiro. Tá? É um encobrimento. Ele chama isso de encobrimento, Raul. João pergunta se a fenomenologia é monista. Ela parte de paradigmas monistas, como Spinoza, por exemplo. Vamos tentar andar um pouco para tentar melhorar aí. Então, daqui a pouco vocês me expulsam. Ainda bem que não está pessoalmente, porque eu acho que hoje vocês me matavam. Então, olha lá, a respeito da fenomenologia, já para tentar se aproximar um pouco mais, gente. Então, se a gente pegar o que é a fenomenologia, ela é um método de conhecimento. Ela é um caminho, né, para entender o conhecimento. Conhecimento não como, de novo, não é o conhecimento livresco, acadêmico, conhecimento como essa vivência originária com a vida. Que vai se debater, que vai desconstruir um modo tradicional do pensamento no Ocidente, que é chamado de metafísica. Isso aqui eu ainda vou voltar inúmeras vezes. Eu estou trazendo hoje só para ir dando uma sensação um pouco mais de aquecimento em vocês, aí de planarem algo um pouco mais contundente.
Então, o que nós vamos perceber com as próximas aulas? Que esse método fenomenológico, e método aqui, não estou falando do método da ciência exata, é método enquanto caminho, jornada, processo, ele faz sempre um movimento em 3 dimensões, da redução, da destruição e da ressignificação. Pois nós vamos entender isso. Agora, de onde eles vão tirar isso, gente? Vai tirar isso lá do Russell, tá certo? Vai tirar isso do Nietzsche, vai tirar isso do Dilthey, que eu vou falar hoje na segunda parte da aula. Então, a fenomenologia, como esta jornada, como este outro modo de conhecer o mundo, entender o mundo, entender em larga escala, de novo, não estou falando de algo racional. Nós temos que entender essa tríade. Não é entender agora a tríade, gente, é entender ao longo do processo. Eu dou a disciplina como um método, como um caminho do pensar. Por isso que dói. Porque vocês sempre perceberam o que vocês querem. Vocês querem os conceitinhos mastigadinhos, porque a gente é acostumado a receber assim. O que a fenomenologia está colocando é uma outra perspectiva de absorver o mundo, de entender o mundo, de compreender o mundo, de estar junto de. Então, é um outro modo escolhido, não é? Para se aproximar do que ele chama de aletheia, que é a verdade. Aqui a verdade não é essa verdade da matemática, do +1 igual a 2. A matemática, a verdade, a aletheia aqui, aliás, a palavra aletheia do grego é mostrar-se e, ao mesmo tempo, velar-se. Então, a verdade, ela sempre tem um movimento de relatividade. Ela é dialética na sua maior acepção. Por isso que vocês perguntam, eu respondo sim e não ao mesmo tempo. É como se eu dissesse, neste momento, Fabiana está parada. Se eu pegar uma visão de verdade aristotélica lógica, você vai dizer, a verdade é que eu estou parada. Estou nesta posição. Mas se você perguntar para alguém que é dialético heraclitiano, que nós vamos falar do Heráclito daqui a pouco, é onde a Fenô está, vai dizer, ela está, é uma verdade, né? A verdade tem 2 dimensões aí. Ela está parada, mas ao mesmo tempo eu estou em movimento. Porque as células do meu corpo estão em movimento, porque a Terra está girando. Percebe? Aí você fala, mas qual é a verdade? Ela está parada ou está se movimentando? Eu digo, as 2 coisas são verdade para a fenomenologia. Só que uma tem vou usar uma palavra entre aspas, uma tem uma amostragem que a gente reconhece mais como verdadeira, porque associa um pensar com uma visualidade do real, e a outra como um viver o real. E saber sobre o real, né? Professor. Não sei se é paradoxo a palavra melhor, gente. Mas a fenomenologia, ela é dinâmica na sua maior acepção. E ela tem, né, a dialética como um movimento pleno aí dentro dela. Fale. Professor, acho que eu estou, na verdade, me confundindo num conceito, não sei se é isso. A verdade, eu estava vendo no Sartre, ele falava que toda verdade seria uma má fé, se eu não estiver falando errado. Mas seria essa mesmo, bateria com o conceito aqui da verdade também? Sim. Como só essa... A verdade, ela é uma má fé quando ela é utilizada somente como uma estabilidade, como uma visão de estabilidade e unidade. Aí você está usando a má fé. Má fé, assim, se eu disser, como professor, usurpando o meu poder de conhecimento, dizendo, olha, gente, existe só uma única verdade. Eu estou parada. Quando eu fizer isso é usar a verdade como má fé. Porque eu estou ignorando e, ao mesmo tempo, não estou explicitando para vocês esta outra dimensão do mostrar-se. Estão entendendo? Isso é a má fé. É a má fé quando você reduz o fenômeno a um lado só, a uma dimensãozinha só. Que, aliás, é o que Entendi. a ciência exata adora fazer, que a política faz, não é? Né? A má fé é ignorar que a verdade é sempre uma verdade em perspectiva. Não entendi. Obrigado. Tá bom? Professora, Oi. é uma dúvida menos sobre a fenomenologia e mais uma questão assim de expressão da palavra mesmo. Mas para a fenomenologia, o que seria a metafísica?
Também vou chegar lá. Metafísica é o conhecimento, assim, não para fenomenologia, tá? A metafísica geralmente é qualquer conhecimento que vai partir de uma ideia de que existe algo para além daquilo que você está olhando, ou percebendo, ou nomeando. Então, quando eu digo assim, olha, o conhecimento que vocês estão vendo eu proferir aqui é porque, sei lá, existe um espírito de outra vida que está falando por mim. Isso é metafísica. Existe algo que vai além daquilo que está de imediato se mostrando, que explicaria aquilo. Na visão do Heidegger, onde nasce a metafísica, gente? Alguém saberia tentar arriscar responder? Na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga. Com quem? Quem seria o primeiro nome que fundaria a raiz da metafísica? Vou chutar o Sócrates, ou talvez antes? Platão, né? Antes ainda. Os reis da metafísica é o Sócrates e o Platão, mas existe um pai da metafísica, que na visão dele, ele vai escrever uma tese de doutorado sobre ele, que é o Parmênides. Vou chegar lá agora. Tá? Que é um pré-socrático. Depois eu volto nessa frase, porque aqui é sobre a construção e a destruição da questão metafísica, a gente vai chegar nisso em dado momento. E aí eu chego aqui. Essa é a aula básica da filosofia. Apesar que eu já estou falando disso desde o início, né? Deixa eu só me controlar com o horário aqui, gente. Então, olha lá. Qual é o projeto da fenomenologia? É retomar um outro olhar sobre a vida, certo? É isso que a gente está chamando. Isso, assim, estou falando vulgarmente. Se a gente pegar uma linguagem mais filosófica, o Heidegger, o Russo, de certo modo, vão dizer remontar, de alguma maneira, recolocar um projeto de ontologia radical. Então, ontologia radical. O que é ontologia? Ontologia, a palavra em si, quer dizer algo que compreende, que fala sobre o ser. Foi o Heidegger que inventou isso? Não, né, gente? A ontologia está lá nos gregos. Então, por que eu falei que eu ia pensar em como montar essa aula para a gente tentar ter uma visão um pouco mais, né, longitudinal dessa questão, para não ficar, de novo, uma questão pausterizada. É porque nem eu sei dar isso pausterizado. Então, quem é que funda, quem são os primeiros filósofos a se preocuparem com a questão do ser? Todo mundo vai no Sócrates, né? Todo mundo vai no Platão. Não está errado, eles são filósofos que falam sobre o ser, pensam sobre o ser. Aristóteles, né? Aristóteles que tem um texto que se chama Metafísica, que vai falar dos múltiplos sentidos do ser. Ele fala de pelo menos 4 grandes sentidos do ser. Mas se a gente estudar a filosofia de maneira ainda mais aplainada, a gente vai chegar na filosofia pré-socrática, ou arcaica, se vocês preferirem. Arcaica porque vem da palavra arque, que quer dizer origem. E são filósofos muito comentados por muita gente que a psicologia, inclusive, enaltece. Por exemplo, o Jung. Você pegar a obra do Jung, o que ele cita, e quantas vezes cita Heráclito, são inúmeras. Você pega Nietzsche também, cita. Não é raro você encontrar pensadores e gente que é notável citando os chamados pré-socráticos. É que nós não estudamos muito os pré-socráticos. Nós, quando eu falo na escola, né? Quer dizer, não é para nós, nomes como Parmênides e Heráclito são estranhos. Você fala Sócrates, todo mundo até brinca, né? Só sei que nada sei, a gente repete, né? Conhece a ti mesmo, né? É um autor muito mais difundido. Mas essa filosofia, então, pré-socrática, e eu vou escolher 2 nomes aqui para a gente... Você poderia falar até de outros, tá, gente? Mas aqui reside o coração da história da filosofia ocidental. Porque esses caras, né, depois de Homero, Hesíodo, lá na filosofia pré-originária, né, são sujeitos que vão olhar, não é, para o que lhe cerca e vão começar a perguntar o que é. O que é o universo? O que é a vida? O que é a água?
Ou seja, eles começam a fazer essa perguntinha tola, né? Do Sein aí, que é o que é? O que são as coisas? Que é a mesma pergunta que hoje lá o Heidegger e os caras vão fazer no contemporâneo. Certo? Então, eu vou usar os dois para a gente poder partir, para a gente chegar no Heidegger, para poder chegar no Husserl, porque senão, de novo, fala-se de qualquer jeito, de qualquer forma, de maneira palatável, completamente equivocada, né? Então, começar com o Parmênides. O Parmênides, né, que vem de uma escola também meio mística, no qual também estava lá o Pitágoras, né? É um cara importante para matemática também, né? O Parmênides, ele vai entender e ele vai olhar para as coisas ao seu redor, né? E ele vai dizer o seguinte, que ele percebe que tudo ao seu redor, assim, se transforma, muda. Mas não é isso que importa, porque isso engana os nossos sentidos. Então, ele diz, é preciso, é como se ele dissesse, é preciso limpar esses enganos, né? E olhar para aquilo que é essencial, que faz as coisas serem o que elas são. É preciso buscar a essência das coisas. O que é essência? A essência é aquilo que sem aquela coisa, a coisa deixa de ser. Então, se eu pego uma cadeira, se eu tiro, por exemplo, os pés da cadeira, ela deixa de ser cadeira, né, gente? Porque a essência da cadeira é o seu sustento, né? A função utilitária do sustento que se dá com os 3 pés que sustentam um plano. Então, ele é considerado o pai do imobilismo, porque ele não está olhando para aquilo que se move. Pelo contrário, ele quer eliminar aquilo como se aquilo fosse uma venda, né? Tirar aquilo das suas vistas e olhar para aquilo que é nuclear, a essência. Então, ele vai ter uma frase famosa que ele diz, o ser é. Então, se isto é um óculos, não é? Ele não é uma cadeira, certo? Ele é um óculos. Portanto, o que o Parmênides já está fazendo aqui, gente? Presta atenção. Ele está dizendo, existe um nível da realidade que não me interessa, que é enganoso. Eu preciso ir além deste nível da realidade e alcançar aquilo que é nuclear, que é essencial, que é substancial. Percebe que aquilo que depois Platão vai chamar dos 2 mundos lá, né, que já é a grande questão, a metafísica. Então, né, a metafísica nasce, no fundo, lá com Parmênides. Porque quando você diz, olha, eu não estou interessado naquilo que está se movendo ao meu redor, mas eu estou interessado em algo que... Aí sim é o importante, é como se tivesse, então, 2 mundos, eu escolho um como mais importante que o outro, que é aquele mundo que vai definir o móvel. Por um outro lado, ele vai ter um inimigo arqui que se chama Heráclito, tá certo? O Heráclito amava o fogo, né? Ele olhava o fogo e ele dizia, quando eu olho para o fogo eu vejo a vida, né? Porque a vida é como o fogo, que se movimenta, que se transforma, que nos enlaça. Heráclito, por sua vez, é pai do mobilismo, ou depois da grande dialética. Porque o Heráclito vai dizer, quando eu olho para as coisas, o que eu vejo é só mudança. O rio que corre, as árvores que nascem e morrem, eu que envelheço. E a essência das coisas está nisso, nessa mudança. Na vida e na morte. Ao mesmo tempo que eu estou vivendo hoje, eu estou morrendo, porque é um dia menos que eu vivo. Então, né, eu tô aqui, ele tem aquelas, e aí ele vai criar aqueles aforismos famosos, né? Se eu entrar no rio, né, e depois voltar a entrar nele, daqui a 10 anos nem eu sou mais o mesmo, nem o rio, né?
que é esse pensamento em movimento, que dói para a gente pensar assim, porque não fomos acostumados a um modo de pensar dialético, nós somos educados num imóvel. Né? E aí ele tem uma coisa interessante, o Heráclito, ele diz, então qual é a essência? A essência é que não tem essência. Quer dizer, a essência é que tudo muda o tempo todo. A essência é a mudança. Professor, Oi. tem um nome correto para um termo correto, né? Para esse ego que a gente tenta agarrar, assim, essa permanência que a gente tenta segurar ali? Nome, não entendi a tua pergunta, Eric. Você está perguntando um É, conceito para não, fenomenologia? é porque o ponto é a mudança, né? Mas a gente, no dia a dia, a gente adere, assim, a um ego ali, né? A gente não fica percebendo essa compreensão de tudo todo o tempo, né? Então, você enxerga só de um lado mesmo. Teria um termo na fenomenologia para esse ego, assim, que é Aí o qual cada a gente autor vai encarna falar sempre. disso, de um jeito, quer dizer, não existe um conceito único, né? Você falou de um termo que o Sartre usa, a má-fé é um dos termos que poderia falar disso, né? A própria consciência intencional do Russell já leva em conta isto, né? De que nunca vamos ter o acesso completo ao mundo da maneira como achamos que podemos ter, né? E o Heidegger vai chamar isso de impessoal, ou inautêntico. Fabi, Oi. que é também a questão das massas, né? Sim. Que caracterizam o início do século, que aí essa necessidade de fechar conceitos, Isso. de padronizar percepções, né? Porque quando a gente fala de lutam, conceitos, né, e verdades, nessa visão mais imóvel, né, gente? O Nietzsche vai falar disso belamente, né, Mar? Porque ele está dizendo a linguagem, quando cria conceitos, ela mostra a sua fraqueza, porque ela vem de uma fixez que na visão dele não existe. Então tem uma dimensão da linguagem, desses conceitos, que mostra o que o Eric está querendo aqui também, né? A gente está tentando trazer as diferentes maneiras de enxergar isso, mas no fundo é a mesma coisa, no sentido de que mostra uma fragilidade da condição humana. É quase como eu vou cair no abismo, preciso me segurar num galho, entendeu? Então, quando eu digo eu não sei o que é o homem, o homem é o inconsciente, eu segurei no galho. Tá certo? Só que o galho quebra, uma hora ele vai quebrar. Porque esse galho não é, né, eterno, ele tem a sua própria mobilidade de vida, de existência. Né? Então, os conceitos também, eles servem como ilusões provisórias. Né? A gente não é ensinado e nem tem uma vivência que leve isso em conta. A gente quer as verdades, né? A gente quer os conceitos, a gente quer esses galhos o tempo todo nos cercando, para nos dar uma impressão de que estamos seguros. A certeza do Descartes lá atrás. Só que o que a fenomenologia vai nos ensinar? Todas elas, de um certo modo, vão falar a mesma coisa. De que a vida ela tem uma dimensão dela que é o desamparo. Não tem jeito. O abismo está lá. A existência é abissal. Porque, por mais que você tenha tentado controlar as variáveis, a vida sempre vai te virar do avesso em dado momento. Não tem jeito. Parece coisa simplória, mas é disso que a fenomenologia está dizendo. E por isso que ela diz que se a gente se agarra só a esta modalidade de existência, que é o mundo da ciência, da verdade única e inabalável, dos conceitos fechados, a gente vai ficar preso numa ilusão, não é? Que vai uma hora, né? Quer dizer, esse piso, uma hora ele sai dos seus pés. Não tem jeito, mesmo você se agarrando a ele. Aí você adoece, né? Você enlouquece. É um pouco isso que estamos vivendo na pandemia, né, gente? A pandemia nos jogou e nos deixou claro, de maneira explícita, visceral, de que não controlamos
Nada. Porque olha a condição que nós estamos. E olha que ainda nós somos, maior parte de nós, pelo menos afortunados, né? Temos condição de estar aqui numa sexta-feira à noite, discutindo filosofia, enquanto milhares de pessoas estão morrendo, né? Sequer tem gente aí comendo, passando fome, frio, enfim, condições lastimáveis. Então, veja só, né? Mesmo assim, aposto que muitos de vocês, assim como eu, né, estamos sofrendo na pandemia. Eu sofro diariamente, né? Não tenho, por exemplo, eu estou com insônia há meses, né? Então, quer dizer, de alguma maneira isso vai nos... Porque né, a maneira da existência é mostrar, olha, não somos fracos, né? E não fomos, assim, e não fomos preparados para lidar com a fraqueza, né? Nosso discurso ocidental, que vem do capitalismo, de uma modernidade tecnocêntrica, quer nos ensinar o contrário. Somos seres imortais, né? É o grande Prometeu, né? São as novas tecnologias, né? O homem que sabe tudo porque tem um celular na mão, né? Ô, Fabi, aí que entra a ética do cuidado e a ocupação, né? Exatamente. Diferente da preocupação, não é? Do Heidegger. Isso. Então, voltando lá, gente, o Parmênides e o Heráclito, eles fundam, assim, essas duas grandes tradições da filosofia que vai nos chegar até hoje, é isso que eu quero que vocês entendam. É quase como uma árvore genealógica. E com eles se funda o quê? Se funda uma discussão dentro da filosofia que vai se dar ad eterno, que até hoje estamos aqui discutindo. Afinal, existe essência e existência, ou as duas coisas são uma coisa só? Estão entendendo? No fundo, o que nós estamos tentando desvendar de novo, por meio do Heidegger, etc. É a mesma questão que os pré-socráticos lá atrás inauguraram. Tá? Para o Parmênides, existia essência separada da existência? Sim ou não? Sim. Sim. Existia a essência, que era central, é aquilo que faz a coisa ser, e é isto que importa, a verdade está nela. E a existência era o quê? As coisas móveis, o que não prestava, porque enganava os nossos sentidos. Então, Parmênides, ele funda a metafísica. A metafísica é uma discussão ontológica que vai separando essência e existência, essência e existência. Vou já passar para outro termo. Essência e existência. Essência, o ser das coisas. Existência, os entes, as coisas em si mesmas. Olha a outra separação que acontece com a história da metafísica. O ser se separa do ente. Duas coisas separadas. Estão entendendo, gente? O que a fenomenologia vai propor? O ser é a mesma coisa que o ente para a fenomenologia? Vocês acham que sim ou não? Acho que sim. Não. Só que um não existe sem o outro. Há uma coexistência. Tá? O Sartre, né, tem uma famosa frase que é, né, a gente primeiro existe para poder localizar. Então, eu digo assim, o que é ser psicólogo? Você só vai conseguir discutir o que é ser psicólogo, que é uma pergunta do ser, existindo como psicólogo, na visão desses caras. Então, se você nunca, né, vamos dizer que há 10 anos atrás, você nunca ouviu falar da psicologia, você não estava aqui, se alguém te pergunta o que é ser psicólogo, para a fenomenologia, você não consegue falar deste fenômeno. O fenômeno tem que acontecer, tem que se mostrar. Ou seja, hoje, já no quarto, terceiro, né, quase se formando, se eu pergunto o que é ser psicólogo, você consegue pôr essa essência na pergunta, porque você está vivendo já como psicólogo. Estão entendendo? As duas coisas são ao mesmo tempo. Ela precisa da existência. Isso fundou o coração das discussões filosóficas gregas, gente. Platão vai vir na linha do Parmênides, junto com Sócrates,
Aristóteles começa nessa linhagem, mas vai caindo por Heráclito. E aí você tem uma genealogia a partir daí, quer dizer, as pessoas vão seguindo isso. Obviamente com outras roupagens, complexidades, né, gente? Mas o coração da metafísica está lá atrás. Isso fica tão evidente no Platão, que Platão vai chamar isso de dois mundos. O mundo do sensível, que é o quê, gente? A essência. O que importa, o mundo das ideias. Não é isso? O que é o mundo das ideias do Platão? É o mundo da essência, da forma perfeita. Para onde o filósofo tinha que olhar, a se dizer, na visão platônica. E o mundo terreno, sensível, é o mundo do quê? Do engano. É o mundo da existência. Que era, para Platão e para os socráticos platônicos, o homem tinha que exercer a sua alma racional para controlar e se defender até dessas tentações da existência. Então, isso fica tão evidente no Platão que ele separa claramente os dois mundos. Né? Dentro do homem há dois mundos. O homem tem uma alma racional, que é imaterial e eterna e sábia, e tem um corpo, que é ente, que é existência, que não presta, porque nos corrompe, né? Nos engana. É o patos, é o lugar do patos, do patológico, das paixões. Então, essa dicotomia entre o ser e o ente, né? Que vai formando a grande tradição da filosofia ocidental, há de se dizer. Por isso, metafísica. Porque o que importa não está no físico, no ente, mas é o que está no ser. Até chegar em Descartes. Então, é toda uma tradição que vai se arrastando. O que acaba acontecendo a partir de Descartes, né? Com o mundo em movimento? Revolução Industrial, Revolução Francesa, capitalismo. Estou falando do Ocidente, né, gente? Que é a história que nos cabe aqui. E aí, vou falar disso para a gente tomar um café. Há o que o Heidegger vai chamar, e agora é o ápice, a entificação do ser. De novo, estou usando o termo dele para vocês reconhecerem no texto. O que o Heidegger percebe? Né? O Heidegger está lá em 1927, por exemplo, escrevendo O Ser e o Tempo. Ou seja, ele já está num mundo que tem essa característica que eu estou aqui, né? Inclusive na própria Alemanha. A modernidade. Né? O Russell vai chamar a crise da civilização europeia. Tem um livro maravilhoso sobre isso. Mas o que eles estão dizendo? A ciência pós-Descartes, porque Descartes vai criar o solo filosófico para a ciência acontecer. O penso logo existo do Descartes, para a ciência que vem logo em seguida, é uma maravilha. Porque é o homem racional que faz o domínio tecnológico do mundo, começa a ter uma relação utensiliar com as coisas, utilitária. Né? Eu falo assim, o que é este óculos? Não, uma visão utilitária, não me importa o que ele é, importa que ele funcione, eu boto na cara e eu enxergo. Isso é utilitário. Quando eu tenho esta visão das coisas que a ciência vai construindo, que a gente chama de razão instrumental, mata-se a questão do ser. O que isso quer dizer? Tudo é tratado como ente. Tudo é objeto. Não me interessa mais discutir ontologicamente sobre as coisas, inclusive sobre o próprio homem. Não me interessa mais discutir vida e morte, porque eu já inventei a farmacêutica, eu inventei a tecnologia genética, a biogenética. O homem é quase um ser imortal para a ciência. Eu clonei os animais. Estão entendendo, gente? Então, a ciência, a era moderna, entifica o ser. O que é entificar o ser? Todas as questões filosóficas que provinham lá, que eram, né, que a gente chama de... A pessoa está viajando, né? Se mata essas discussões e tudo vira e fica na régua ôntica, ou seja, doente, das coisas. Né? Então, eu não fico mais me perguntando, mas o que é o ser do óculos? Não, eu quero saber, né, se aquele oculista lá vai me construir um objeto que vai me fazer enxergar. A tal ponto, daqui a pouco, eu não preciso nem do óculos, eu coloco
né, um chip no cérebro e ninguém mais tem miopia, ninguém, né, todo mundo enxerga perfeitamente. Então, entificou-se o mundo, esqueceu-se da filosofia, do filosofar como essa atitude originária da vida, com a vida. E qual é o problema disso? E aí o Heidegger já trazendo, e o próprio Russell vai falar disso também. O problema é que isso cria, vou brincar aqui, o mito de Prometeu, ou seja, que eu posso tudo. O humano vira um super-homem no pior sentido da palavra. Ou como diria Nietzsche, é o último homem. E ele esquece-se de algo que sempre vem cobrar a conta, de que somos mortais. Somos frágeis, somos desamparados. Vivemos, como diria Nietzsche, numa corda, no abismo que bambeia a todo momento. Então, o Heidegger vai fazer um diagnóstico da civilização europeia moderna e vai dizer, junto com o Russell, houve uma entificação do ser, uma tentativa de esquecer-se dessas questões. Portanto, qual é a função da nossa fenomenologia? É retomar, é recolocar essa discussão. Por isso que eles retomam a mesma discussão lá atrás. Mas por que eles retomam? Porque por um tempo ela se tornou esquecida, obliterada, em névoa. Então eles dizem, é preciso desnudar essa discussão, é preciso recolocá-la. Porque o que nós estamos vendo? A predação de tudo, inclusive da própria vida. As pessoas estão adoecendo, questão do ecossistema, coisas que hoje são, né, refinadas quando nós discutimos, mas o cara está discutindo exatamente isso lá atrás. Então, o projeto da fenomenologia é reconvidar a mesma discussão que Parmênides e Heráclito fizeram lá atrás. Levando-se em conta que o mundo, né, hoje ele tem uma outra atmosfera, utensiliar, existenciária. Então, o projeto fenomenológico é isso, gente. Tá? Por isso que eu disse que essa é uma aula central, porque aqui eu coloco esses nódulos, quer dizer, eu digo, olha, é aqui que torceu o negócio, e aí, a partir daí, tem questões. O Heidegger é contra a técnica a ciência? Não é que ele é contra a técnica a ciência. Ele só está dizendo o seguinte, o problema não é a técnica em si, que, aliás, tem um belíssimo texto dele, que é a questão da técnica, que eu indico que vocês leiam. Quer dizer, a palavra técnica vem de tekneia grega, né? Que é instalar-se no mundo. Então, a técnica, ela é existencial, porque a gente se instala no mundo e com o mundo o tempo inteiro. Tem uma frase belíssima do Heidegger que ele diz, para vocês pensarem, antes de construir uma casa fisicamente, né, eu já moro nela, eu resido nela. Eu existo nela. Então, a questão do lar não são paredes. Estão entendendo, gente? Mas não é bem assim. É a morada, né? A morada é existencial. O que ele está dizendo? A ciência desconstruiu a morada. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente? O que é a morada? É o mundo, somos nós, né? Ele vai ter uma frase famosa nessa introdução à filosofia, para ir fechando esse primeiro horário, né? A filosofia é uma saudade da morada. Então, é a busca, né? Ô, Fabi, essa questão da morada tem a ver com esse humanismo centrado só no homem, né? Que se fecha. Isso, então, nesse sentido, o Heidegger é um crítico a isso, exatamente. Tá. E a morada não é a Fabiana dentro da Fabiana, né? A morada é o mundo. Se eu destruo o mundo com a onipotência da ciência, eu estou destruindo a minha morada. E aí, vocês acham que melhorou um pouco? Piorou? Professora, Melhorou. Oi.
Eu estou aqui pensando um pouco nessa questão da busca pela essência e assim, entendendo um pouco a essência como, talvez, não sei, né, aquilo que antecede o pensamento, né? Que não é exatamente o que eu penso que eu sou, existe algo mais, né? Eu sou a Isso, integridade, eu sou o que eu penso que eu sou, talvez, mas eu sou tudo que eu penso que eu não sou, né? isso, Existe uma integração isso, de todas as coisas dentro de mim. Mas aí isso. você chegou a comentar sobre Platão falando do mundo das ideias como essência, né? Linkando essa essência ao mundo das ideias. Mas se Isso. a essência ela é aquilo que antecede esse pensamento, como que ela pode ser ideia? Então, depende, aí de novo, né, Marcela? Depende do filósofo e de onde nós estamos falando. O que eu quero que vocês entendam é que, por exemplo, com Parmênides e Heráclito, como se fosse uma árvore, abre-se 2 ramos na história do pensamento humano. Então, se você. Aí você fala, mas quem é que está com a razão? Pelo que você está me falando, quando você fala a tua primeira parte da sua fala, né, Marcela? Ela é fenomenológica. Ok. Que é, por exemplo, o que Husserl vai chamar de intuição. O que Heidegger vai chamar de Dasein. Quer dizer, existe algo pré-reflexivo. O Husserl brincava, aliás, tem um livro do Husserl que chama Meditações Cartesianas, né? Que ele diz, olha, o Descartes, você foi muito legal, você foi muito... Ele faz um elogio ao Descartes. Só que você bateu na trave, cara, porque quando você fala penso, logo existo, do Descartes, né? Sim, a gente pensa, é óbvio que a gente pensa, mas tem uma coisa antes do pensar, que é o que você está falando, né, Marcela? Exato, Que porque é a o gente sou, para ele é o sou, vamos chamar do sou, vai, tá? Sim, É professora. isso. Essa semana nós tivemos, não sei se todos, mas uma aula de cognitivo, né? Uma Aham. excelente aula, inclusive, muito legal a professora. Mas aí eu fiquei meio encafifada com uma questão lá que é o pensamento como a primeira coisa, depois Isso, vem a emoção, pensamento gerando emoção, perfeito. gerando ação. E aí Isso, aquilo me deixou um pouco incomodada. incomodada e falando, não, mas tem vezes que a gente não tem nem esse tempo de pensar, né? Isso. Eu fiz até uma pergunta para a professora e fiz um exemplo lá de um acidente no meio da marginal que a pessoa não pensou e gerou uma forte emoção que talvez tenha gerado um possível trauma, né? Uma possível questão para aquela pessoa, física, emocional, espiritual, etc. E aí aquilo ali me deixou, só que ela no cognitivo, ela veio dizendo que existe por uma fração de segundo um pensamento muito rápido, que é o que desencadeia a emoção, o susto, né? É. E aqui, pelo que parece, é todo Não, o exatamente, contrário. diferente. Tem Perfeito. uma, tem uma Perfeito. outra questão. Isso. Por exemplo, né, Marcela, a psicologia cognitiva, a grosso modo, se pudéssemos fazer esse link, ela está muito mais lá no Platão, no Parmênides, né? E a fenomenologia, ela está mais no Heráclito, tá? Ok. Que é um pouco isso mesmo. Aí você me fala, mas quem está com a razão? Eu te digo, como eu sempre falo para meus alunos lá no primeiro ano em TSP, inclusive, né? Não existe quem está com a razão, porque existe uma questão que é as teorias, né? No fundo, ela tem uma dimensão também que é uma leitura de crenças. E aquilo ou vai ao encontro do que você vivencialmente elaborou e você se reconhece naquela teoria, ou não, né? Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, a psicanálise, para mim, eu leio psicanálise, até hoje eu leio. Ótimos psicanalistas, Christian Dunker, mas eu não sou psicanalista. Não adianta, porque comigo não casa. A Fabiana não consegue. Eu leio, acho interessante, acho que é um outro modo de olhar o mundo, mas não consigo eu, Fabiana, né, ser psicanalista. Então é um pouco isso, né? Quer dizer, tem uma dimensão aí, que é essa dimensão pré-reflexiva, que já nos joga, já é uma inclinação que nos joga para cima, por exemplo, de uma teoria psicológica. Sim. E a gente tenta até fugir, às vezes, mas não consegue. Sim. Obrigada, professora. O que mais? Querem tomar uma água?
Maria Tereza, está sofrendo ou melhorou? Sofrendo, professora. Mas eu chego lá. Eu estou com um pouco de dificuldade de assim tentar entender quais são os princípios que ele se baseia. Eu acho que eu estou um pouco cartesiana ainda. Essa ideia que eu contei agora é um dos fundamentos para a fenomenologia, né? Essa história da metafísica é importantíssima, né? Não, eu entendo. Eu estou assim só procurando ver onde que eu vou me apoiar para conseguir entender a teoria dele. Eu não li pouco de filosofia, eu li bastante, mas eu devo confessar que eu estou com dificuldade, acho que é uma dificuldade minha. Não, né? eu acho que tem mesmo dificuldade, viu, Tereza? Eu estou brincando com vocês, mas primeiro porque assim, a gente está fazendo um caminho primeiro procurando os fundamentos para chegar na teoria, né? No fundo, a gente ainda não falou. Eu estou falando algumas coisas assim, né? Estou salpicando. Mas a gente ainda não teve uma aula de Heidegger, né? Eu acho que... Na verdade, o que eu estou sentindo falta é um pouco assim de quais fundamentos, né? Onde que eu vou me apoiar para entender? Eu volto a pedir desculpa, eu sou um pouco... Não tem que pedir desculpa, não. Eu acho que a gente tem mesmo... se é uma aula de filosofia, temos que filosofar. E filosofar é isso, né? Sim. É o não entendimento, é essa angústia. Eu acho que faz tudo parte desse processo mesmo, né? Senão seria muito chato também, né? Eu acho que é uma deficiência minha, eu tenho que me desculpar. Não use essa palavra, não, ela é muito forte. Olha, a gente vai tomar uma água, um café, para quem pode, tome um vinho, sei lá, vamos, que é bom, nessa hora da sexta-feira filosofando é bom, com chuvinha ainda, fica mais gostoso ainda. Olha, aproveitando a deixa da Tereza, que está falando dos fundamentos, a segunda parte da aula eu vou trazer um fundamento, que é o William Dilthey, tá? No Dilthey, a gente já encontra uma série de conceitos e ideias que vão fazer um link direto, principalmente com o Heidegger, tá? Então, segunda parte da aula, acho que aí dá um pouco mais... O Dilthey, ele é mais terra nostra. Tá bom? Vou deixar vocês aí na tela, com uma definição do que é o ente e do que é o ser aí, olha. Querem que eu achei um videozinho do Morada Acadêmica, que é aquele meu site lá, do conteúdo. Lá atrás eu gravei um videozinho, acho que são 10 minutos, falando sobre o que é filosofia. Acho que eu vou colocar para vocês, quem quiser ficar ouvindo enquanto toma um café aí. Tá bom? Daqui 10, 15 minutinhos voltamos. Eu vou comer alguma coisa, gente, que eu confesso que eu estou morrendo. Eu dou aula desde as 5h45, né? Que eu dou aula também de TCC antes. Então, chega esse horário, já estou aqui também já quase caindo. Ainda mais falando de filosofia, assim, nem eu estou mais me suportando. Deixa eu achar aqui para pôr para vocês. Vamos lá, gente? Deixa eu compartilhar de novo. Corre, sorri e se emociona. E desde 2003, nós a usamos para mudar as pessoas. Mudar uma ideia por vez com cinema, música, arte, debates, esporte. Estou fechando aqui, gente, que tá um negócio. Bom. Então, né, na primeira parte da aula a gente fez uma discussão de uma base mais filosófica, né, gente? Porque acho que aquilo que eu falava para vocês talvez aí faça mais sentido até para discutir, não é? Os teóricos mais específicos daqui para frente, né? E aí agora a nossa aula, ela está, né, baseada nesse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês, onde nós temos, né, as fenomenologias de Husserl e Heidegger,
que é onde precisamos chegar, né? A semana que vem aí sim, alcançando o Husserl primeiro e depois o Heidegger. E as matrizes, né? Matrizes aqui no sentido de Luiz Cláudio Figueiredo, ou mesmo Thomas Kuhn, que chama de paradigma, né? São as bases, né, de fundamento filosófico que toda teoria, grande teoria, tem por trás de si, né? Então, hoje nós vamos falar da matriz historicista e hermenêutica do Dilthey, que é o fechamento da aula de hoje. Eu escolhi essa matriz para iluminar um pouco mais, né? Semana que vem eu venho para essa matriz da psicologia descritiva e empírica do Brentano, que dá toda a base inicial do Husserl, há de se dizer, então fica bem interessante juntar, né, esses dois. Temos a matriz pós-romântica, né, ou romântica em determinado nível, com Nietzsche e Schopenhauer, né? Por exemplo, ao definir o homem, a questão humana não como algo substancialista do homem, como uma essência, mas o homem e a vida como uma força, né, que é chamada de vontade, né? Schopenhauer chama de vontade, né? E Nietzsche chamará de vontade de potência, né? E a matriz existencialista, que também vai nos entrecortando, não é? Com autores como Kierkegaard, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, não é? Que é um diálogo muito intrínseco, principalmente com Heidegger, né? Apesar da gente ter Sartre, aliás, esse é um textinho até que eu estava tentando achar em PDF para mandar para vocês, o Sartre tem, né, dentro do livro Imaginação, que é um livretinho, ele tem um capítulo, escreve, né, sobre Husserl. Então, Sartre também é um leitor de Husserl, né? Então, para nós entendermos as fenomenologias, né, gente, o fundamento, né, os fundamentos que a gente está chamando de matrizes, né, são muito variabilidade, né, são muito ricos, muito variáveis e complexos, né? Então, eu vou fazer um recorte hoje nessa segunda parte da aula, falando do Wilhelm Dilthey, que é um alemão, e que é importantíssimo, porque ele viabiliza, não é, de maneira epistêmica e metodologicamente, as ciências humanas, onde estamos, né, a psicologia como ciência humana. E ele vai dar para a fenomenologia, né, toda uma gasolina nova, no sentido de trazer o seu objeto como objeto de vivência, num viés muito mais alargado, compreensivo. Então, existem muitos termos que estão em Heidegger, por exemplo, que provieram dessa tradição de Dilthey, né? E é um autor que a gente pouco ouve falar durante o curso. E muito importante, porque é ele que viabilizou, não é, a nossa base aí. Tá bom? Então, esse é o caminho que faremos, só para a gente mapear a aula de hoje e da semana que vem, né? Então, hoje falaremos do Dilthey, aqui um resuminho, né? O Dilthey é esse senhor aqui, semana que vem o Brentano, e aí fazendo o link já com o Husserl, tá? Tranquilo, gente? Querem falar alguma coisa antes de eu falar aqui, colocar o nosso Dilthey para... Pus lá o textinho que eu vou usar para falar do Dilthey, né, que é o prefácio do livro Introdução às Ciências Humanas, da escrita do Marco Casanova.